Olá galera, tudo jóia? Tudo massa? 100% por hora? Então, tá bom. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Esse é o vídeo de número 2, onde estamos falando aqui sobre a América Espanhola, ok? Acompanha aí então, ó, na tela. Pois bem, os espanhóis dominaram a América. E agora então nós temos uma América espanhola que precisa ser administrada. E nessa aula então nós vamos falar sobre a administração nessa colônia espanhola. Foram criadas instituições, senhores. Lá na Espanha, duas instituições: a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Qual que era a função de cada uma dessas instituições? A Casa de Contratação estava ligada à questão econômica. Esses carinhas fiscalizavam o comércio, cobravam os tributos, questão econômica. Para você ter uma ideia de como o controle era rigoroso, essa Casa de Contratação, ela criou um regime de porto único. O que isso significa? Que todo o comércio realizado entre a colônia e a metrópole deveria necessariamente passar pelo porto de Sevilha. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia é restringir, é vigiar, evitar o contrabando de metais preciosos. Do outro lado, nós temos o Conselho das Índias, que tem a função política. Esse Conselho das Índias é administrado pelo rei e o rei e alguns conselheiros vão definir então os nomes das pessoas que vão administrar a colônia de fato. Esse Conselho das Índias vai criar as regras, as leis do pacto colonial e vai atribuir a função de fiscalizar esse pacto colonial, se essas regras estão sendo cumpridas, a algumas pessoas. E essas pessoas, então, vêm até a América para cumprir as suas obrigações e fazer aquilo que o Conselho das Índias determina. Essas duas instituições estão lá na Espanha. E aqui na América, como que a coisa funcionou? Aqui na América, os espanhóis pensaram o seguinte: nós vamos dividir a América em vice-reinos e capitanias gerais. Você está acompanhando aí na tela, né? Quais são os vice-reinos e quais são as capitanias gerais. Tudo é importante, mas os vice-reinos, como o próprio nome sugere, vice-reino, né? O cara é um vice-rei, quem administra essa terra, são mais importantes do ponto de vista econômico. Eles oferecem mais riquezas à metrópole, precisam ser mais vigiados por conta desse comércio, por conta das riquezas. Em contrapartida, as capitanias gerais são importantes do ponto de vista militar. Elas são estratégicas. Nós precisamos vigiar essa região, porque essa região é uma região muito cobiçada. Então, é aí que entra essas capitanias gerais. Aproveitando que nós estamos falando sobre os vice-reinos e as capitanias gerais, eu vou fazer um link aqui com a questão das universidades. Para você entender melhor, a questão é a seguinte: os vice-reinos eram subordinados à coroa, mas eles tinham uma certa autonomia. O que ilustra essa autonomia? Por exemplo, a permissão de criação de universidades. E esses caras criaram universidades. Eu estou chamando a atenção desse fato para você entender o seguinte: as primeiras universidades que foram criadas fora da Europa foram criadas na América Espanhola. Depois é que elas foram criadas na América Inglesa. E isso deixa evidente que esses espanhóis, eles tinham uma ideia de permanência. Eles viam a América como uma sequência da Espanha. E a questão das universidades, de novo, eu chamo a atenção porque nos dá essa ideia, então, de permanência, do desejo de permanência desses espanhóis em terras americanas. Ok, foram criadas, senhores, instituições para administrar esses vice-reinos e essas capitanias gerais. Você está acompanhando aí na tela, né? A governadoria, audiências, alcádia maior ou corregimento, cabildo ou conselho e a República dos Índios. São todas instituições para auxiliar na administração da colônia, para fazer com que as regras que fossem estabelecidas pela colônia de fato fossem cumpridas. Chamo a atenção aí, dentre essas instituições, para os cabildos.
Os cabildos, senhores, eram uma espécie das câmaras municipais que nós temos hoje. Então, eu estou chamando a atenção dessa instituição porque ela era a mais americana de todas. Era ela quem cuidava de fato da vida da colônia, da vida daquela região. Claro, eles seguiam as ordens espanholas, seguiam a cartilha, as regras que eram estabelecidas lá pelo Conselho das Índias, mas de certa forma eles tinham uma certa autonomia. Era a instituição mais americana e menos espanhola de todas as instituições, apesar de ser muito espanhola. A organização social. No topo da pirâmide social nós temos os chapetones, que eram os espanhóis legítimos, os caras que saíam da Espanha e que vinham para cá administrar. E esses caras é que ocupavam os melhores cargos. Logo depois nós temos os crioulos ou criolhos, que esses carinhas também são espanhóis, mas são espanhóis nascidos na América. Abaixo desses carinhas nós temos os mestiços, o nome já diz, né? É a mistura entre os espanhóis e os nativos. Esses caras, senhores, já não tinham mais grande prestígio social. Esses caras já eram marginalizados. Isso deixa claro para a gente o seguinte: essa coroa espanhola, ela não incentivava então a integração entre nativos e conquistadores, cada um do seu lado. Depois desses carinhas nós temos os índios. Esses índios sofreram pra caramba nas mãos dos espanhóis. A mão de obra escrava que foi utilizada na América Espanhola foi principalmente a mão de obra indígena. Uma das principais fontes da economia da América Espanhola era a questão da extração dos minérios, né? Ouro e prata. Esses índios foram utilizados principalmente nessa atividade econômica. Apesar de oficialmente não ser chamada de mão de obra escrava indígena, né? Porque existia a proibição de se escravizar o índio. Proibição legal, mas na prática o que havia era uma exploração, era uma escravidão indígena. Abaixo dos índios nós temos os africanos, os escravos africanos que foram trazidos para a América Espanhola e que foram utilizados principalmente na agricultura. A mineração, a mão de obra indígena, na agricultura, a mão de obra do escravo africano. Então, senhores, é isso. Esse foi o nosso segundo vídeo sobre a América Espanhola. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!